Tenho uma prima que sofreu uma lesão cerebral, como se estivesse em estado vegetativo. Não fala, não enxerga. A alimentação é feita por sonda. Uma conhecida da família disse que recebe mensagens dela, confortando a família, dizendo que o espírito está lúcido, que só o corpo que padece. Só que ela recebe estas mensagens na casa dela e não no centro espírita. Seria aconselhável receber mensagens fora do centro? Seriam essas mensagens verídicas? Seria realmente da minha prima essas mensagens pela emancipação da alma? Ou de algum espírito que queria enganar? Agradeço o esclarecimento. Com vocês. Olha, você já foi fazendo várias perguntas e foi, de certa maneira, respondendo as hipóteses que existem, porque é isso mesmo. Uma pessoa que enfrenta uma sequela desse tipo, ela pode ter, sim, algum tipo de dificuldade. Inclusive, no livro Amor Imbatível Amor, que é a 9ª obra da série psicológica, na introdução da obra, ela diz que existem 3 causas para os problemas de ordem mental. Problemas físicos, hereditários, etc., né? Tem as questões emocionais e o terceiro são traumatismos cranianos, coisas que acontecem e que podem produzir esse tipo de fenômeno. Então, a sua prima está aí categorizada no terceiro tipo, que são os incidentes, os acidentes, os traumas que podem se dar. Então, realmente, quando isso acontece, é uma lesão no cérebro, não é uma lesão no espírito. A lesão está no hardware, não está no espírito, na mente. É como se você tivesse uma televisão que você quebrou a tela da televisão. Ela continua falando, mas ela não tem mais o vídeo, só fala. Ou eu posso ter quebrado tão violentamente que ela só liga, mas ela nem fala e nem apresenta a imagem. Mas lá na emissora continua passando a programação, o jornal, a novela, o documentário, sei lá o que quer que seja, continua passando. É o registro no hardware que não está acontecendo. Com a sua prima, que está em estado, como você mesmo define, vegetativo, existe sim 3 situações para esse estado. Primeiro, o espírito está liberto, goza de lucidez, pode se comunicar, pode falar, mas ainda está vinculado ao corpo, mas está lúcido. Segundo, o espírito não tem condição de entender o que está acontecendo. Ele é um espírito com dificuldade de entendimento da vida, com muitas lacunas, até mesmo intelectuais. E aí, quando o corpo entrou em trauma, o espírito também adormeceu junto. Isso também é possível. Então, eu tenho um corpo na cama e o espírito saudável, e posso ter um espírito na cama, um corpo na cama, e o espírito, pela sua dificuldade, conectado no corpo, como se ele fosse também adoecido. Esta é uma condição típica dos espíritos com dificuldades em termos intelectuais e morais. Porque na condição normal, ele fica saudável mesmo com o corpo doente. Mas eu disse que eram 3 alternativas. Uma, ficar lúcido, corpo doente. Segunda, o corpo adormece ou fica preso no corpo. O espírito adormece ou fica preso no corpo. E a terceira é o meio termo. Ele tem uma certa liberdade, mas é confuso, é tumultuado, pensa que está sonhando, não entende direito o que ouve. Então, ele está num processo como se fosse um sonho, aquilo é meio confuso. Ele não sabe o que é realidade e o que não é. Então, tem essas 3 possibilidades. Essa entidade pode se manifestar? Pode. Como você bem colocou, sim, é possível que ela se manifeste. Sim, é possível se manifestar. Mas é possível que outro espírito esteja se passando pela minha irmã?
pela minha prima? Sim, é possível que haja um enganador que se apresenta como se fosse ela, mentindo para o médium. Chamamos isso de mistificação do médium. E existe a possibilidade de uma terceira hipótese, que é a mistificação do médium, ou seja, o médium não está recebendo nada, tudo é uma encenação. Então, pode ser legítimo, sim, pode ser sua prima se comunicando, pode ser um espírito se passando por ela, ou seja, a mistificação do espírito, ou pode ser o médium simulando uma comunicação, que a gente chama de mistificação do médium. É diferente de mistificação do espírito. Na mistificação do espírito, o fenômeno é legítimo, mas o espírito é que está mentindo. Na mistificação do médium, não há fenômeno, existe um teatro que a pessoa está fazendo, mas não existe comunicação. Daqui não dá para dizer para você se é uma coisa, outra. Só você que conhece sua prima, que sabe o que ela pensa, o que ela fala, o nome dos parentes, das pessoas desencarnadas que ela possa citar, para poder ter mais segurança se essa comunicação é legítima ou não. Se ela não trouxer nada que possa ser comprobatório, a gente coloca numa gaveta e fica esperando que tenha uma comprovação. Nem acredita e nem desacredita, a gente guarda, né? Agora, se ela trouxer coisas que colidam com a verdade, pode ser que seja um fenômeno aí que não seja o mais adequado. E com relação à sua pergunta, se a gente pode receber entidades em casa, olha, poder pode, mas não é aconselhável. Poder pode, né? Poder pode. Mas tem que saber a razão pela qual a gente faz isso. Não é aconselhável. Alguns médiuns muito habilitados fazem isso. Divaldo faz, Raul Teixeira faz, Chico Xavier fazia, Dona Ivone do Amaral Pereira fazia. Então, essas manifestações que a gente tem, elas precisam ser dosadas. E aí você vai entender que sim, certos médios que sim. A grande pergunta é: a que propósito eu recebo na minha casa? Para mostrar que eu faço? Tem razão para que isso seja assim? Porque o ideal é que não seja. Se eu faço, é porque eu devo ter um grande trabalho mediúnico que justifica que isso seja dessa forma. Caso contrário, a gente olha com estranheza esse tipo de prática. Tá bom? E aí você avalia todas essas condições, porque só você e sua família, a mãe dela, sua mãe, os que viveram mais próximos, é que podem dar uma resposta mais abalizada. Se o fenômeno é legítimo, se existe mistificação de espírito, se é mistificação do médium, se justifica que essas comunicações sejam feitas em casa, ou se tudo, na verdade, não traz nada que seja comprobatório e a gente tem que aguardar para ter mais certeza do que está acontecendo.